Fala, turma, tudo certo? Vou estar gravando aqui umas questões aqui de sistema imunológico, tá? Tô revisando aqui, aproveitando o bônus de XP da plataforma SAD hoje aí, tá? Então é isso, vamos lá. A contraindicação de vacinas com a tecnologia descrita para o grupo justifica-se pelo quê? Então, essa vacina aqui, amplamente utilizada para a prevenção de formas graves de tuberculose, é produzida a partir de cepas atenuadas da bactéria não sei o que, tá? Então, ela é usada para prevenção de tuberculose e produzida a partir de cepas da bactéria ali, né? Em geral, sua aplicação intradérmica, ou seja, dentro da pele, resulta em uma lesão local de evolução benigna, que culmina na formação de uma cicatriz característica. Isso aqui eu acho aquela vacina que todo feto toma, que todo bebê toma, né, quando nasce. Embora a imunização materna durante o pré-natal seja uma estratégia eficaz e recomendada para transferir anticorpos, como o IgG, além do IgG também o IgA, né? IgA também ele vem pelo aleitamento materno, né? O IgG ele vem mais pela placenta, né? Como ele fala, via transplacentária, conferindo imunidade passiva ao feto. O Ministério da Saúde contraindica a administração de vacinas constituídas por micro-organismos vivos atenuados, como a própria BCG em mulheres grávidas. Tá. Por que que ele, basicamente, ele fala que a mulher grávida não pode tomar? Pô, difícil. Mas eu acredito que seja a proliferação do patógeno, né? A doença ela pode se proliferar de uma maneira descontrolada e isso atingir o feto, no caso o bebê, né? Que nesse caso ainda vai ser um feto, né? Quando eu coloco o vírus dentro de mim, o meu sistema ele vai demorar aí por volta de alguns dias ainda para poder fazer o combate, né? O nosso sistema imunológico mesmo, que ele tenha depois guardado a informação, o feto é um ser muito sensível, né? Então, indução de reações autoimunes. Autoimune é quando você ataca o próprio corpo. Eu não sei, não descartaria, né? Ficaria em dúvida talvez, porque eu não sei se isso pode ter alguma consequência. Alteração do equilíbrio hormonal, tá? Pode alterar, só que a gestante como um todo, ela tá numa bomba de hormônio, né? A gente tem, durante a gestação, a gente tem já uma alteração muito grande, que a gente tem toda hora os hormônios produzidos ali pelo feto, né? Pelo corpo lúteo, durante o início da gestação, que a gente tem a progesterona, tem vários outros, então não sei. Ineficiência da transferência passiva de IgG. Por quê? Eu não tenho certeza. Eu iria de com certeza. Tá certo. Olha isso aqui, 10 XP por questão, cara. Putz. Você tá doido, é isso mesmo, então. Então, com certeza, é esse raciocínio, é o mais lógico, né? A mulher, ela pode ter uma má resposta imunológica, acabar não conseguir combatendo com total eficácia e isso passar pro bebê. É lógico mesmo. Então, vamos lá. Após a aplicação da dose de reforços, haverá uma resposta imunológica o quê? Então, a gente tem algumas vacinas que exigem dose de reforço, como as vacinas contra a coqueluche, a influenza e o tétano. Por que isso acontece? Depois da segunda dose, a gente vai ter uma resposta muito mais rápida, porque a gente já vai ter os nossos anticorpos, nossas hemoglobinas de memória no corpo já, tá? Então vai ser uma resposta imunológica mais rápida, tem que ter alguma coisa assim. Mais rápida porque a quantidade de anticorpos específicos não. Aqui, ó. Pela célula de memória, isso aqui. Porque os anticorpos já existentes no corpo, não. Quando a gente tem a imunização ativa, no caso que a gente produz os anticorpos, a gente guarda a memória, a gente não tem esses anticorpos ficando no corpo o tempo inteiro. A gente tem uma baixa quantidade ali, que são os anticorpos IgG, né, que são as imunoglobulinas de guarda, IgG, é assim que eu decoro pelo menos, né, que elas vão estar guardando aí informação, tá? Então a gente não tem uma alta quantidade de anticorpos no corpo, não. Tá. Tá bom. Então ele fala um monte de coisa aqui, ele fala que a Anvisa estabelece produtos alimentícios, contém algum nutriente em quantidade elevada prejudicial à saúde e apresenta essa informação, tá. As gorduras são constituídas por misturas de triglicerídeos que, quando hidrolisados no organismo humano, produzem diferentes moléculas de ácidos graxos. Triglicerídeo ele é justamente, né, a gente tem o ácido graxo, que ele é o C dupla O, e aí liga no radical, se eu não me engano, um negócio assim. E
tem o glicerol. O glicerol é justamente o que faz o esqueleto dessa cadeia. Se eu não me engano, é isso. Tá? Deixa eu olhar aqui e ver se eu não tô falando besteira. É isso mesmo. A gente tem um ácido graxo, que é isso aqui. O glicerol, tá vendo que o glicerol ele atua como se fosse o esqueleto do lipídio? Então, quando a gente quebra, a gente tem o quê? A gente tem a quebra dessas ligações aqui, ó, né? Que a gente quebra isso e transforma no ácido graxo, enfim, no que for. O quadro mostra as fórmulas químicas dos ácidos graxos obtidos em maior porcentagem na hidrólise enzimática dos tipos de gordura X e Y. Então, quando a gente quebra a gordura X, a gente tem esses ácidos graxos aqui. Quando quebra Y, esses aqui. Tá. A hidrólise enzimática da gordura, aí ele quer saber, produz maior porcentagem de ácidos graxos saturados ou insaturados, que contribuem para a elevação dos níveis adequados de lipoproteínas. Tá. Manutenção dos níveis adequados de... Tá, ok. Eu vou começar pelo final aqui. Quais lipoproteínas ajudam a eliminar o excesso de colesterol do sangue e prevenir a obstrução de vasos sanguíneos? É HDL. Tá? HDL que é a boa, que é de alta densidade. Então não pode ser LDL. A última com certeza é HDL. A gente vê que o tipo X, vocês concordam comigo que ele vai produzir mais insaturado? O que é uma saturação? Quando você fala que você tem alguma coisa saturada, significa que você tem essa coisa saturada de hidrogênio, ou seja, não tem ligação dupla. Então, a gordura X ela vai produzir vários carbonos saturados aqui. Enquanto a gordura Y, ela tem insaturação aqui, ó, tá vendo? Então, se ele falar gordura X, com certeza está relacionado a uma saturação. Se falar Y, é insaturação. Agora, uma coisa que é importante. Eu tenho quase certeza que as gorduras Y, no caso, as gorduras insaturadas, ou são as saturadas? As gorduras insaturadas, elas têm maior densidade, se eu não me engano. É um negócio assim que as gorduras insaturadas são pior para o corpo humano. Eu já ouvi isso em algum lugar. Mas vamos ver. Então, se ele fala Y, ele tem que falar insaturado. Se fala X, tem que falar saturado. Y saturado, X... Não. Então, com certeza, eu devia estar errado. Estava enganado, né? Vamos ver se tem explicação. Tem. Então, a gordura X, só ligações simples, é isso aí. O HDL, conhecido como bom colesterol, realiza o transporte reverso. Ele tira realmente o excesso de colesterol dos tecidos, né? Justamente o que ele faz. Enquanto o LDL ele se acumula nas placas artéricas, né? Das artérias. A substituição de gorduras saturadas por insaturadas está associada ao aumento dos níveis de HDL e a redução do LDL. Então, ao contrário, então as insaturadas são melhores, né? Então, eu estava errado. As insaturadas são as melhores. Tá. É porque as trans que são as piores. As trans, elas são, se eu não me engano, transformar a insaturada em saturada, uma coisa assim. Enfim, eu não lembro direito. Isso aí tem 3 anos que eu estudei. Foi o primeiro ano do médio. Vamos lá. Correção laboratorial favorecerá a nova proprietária no julgamento. Então a mulher ela comprou um cavalo e depois de alguns dias ela descobriu que o animal apresentava uma doença viral séria. Ela se sentiu prejudicada e começou uma disputa judicial para determinar se o cavalo já foi comprado infectado ou se adquiriu a doença na propriedade. Nesses casos, a gente sabe que a IgM ela é quando a infecção é recente e a IgG ela é quando a infecção é antiga, porque ela é a de guarda, né? Além das classes, a força de ligação do anticorpo, a avidez, também poderá trazer informações importantes. Quanto maior a avidez, mais antiga a infecção inicial. O que é o melhor cenário possível para essa mulher? Ele fazer o teste e ver que tem uma avidez grande, então, porque se quanto maior a avidez, mais antiga a infecção, porque significa o quê? Que a infecção ela não vem de quando o cavalo chegou no aras da mulher. Então tem que ter grande avidez, tem que ter uma grande quantidade de IgG, no caso IgG positivo, e o IgM menor possível, né? Na verdade, menor possível não vai ser, não tem como que ele vai estar infectado, então é óbvio que ele vai ter IgM. Mas o IgG ele tem que estar maior possível e a avidez também, então tem que ser alguma coisa nisso, né? IgM positivo e IgG positivo com baixa avidez, não. Baixa avidez, não. Independente da avidez. Tá. Calma aí. Quanto maior a avidez, mais antiga a infecção inicial.
Então, quanto maior for a avidez, melhor é para a mulher, né? Então, melhor o quê? IgM negativo e IgG positivo. Esse independente da avidez aqui, ele tá meio ambíguo aqui, né? Ambíguo não, tá meio sacana. O certo seria ter uma maior avidez, né? Enfim. Pelo resto da lógica a gente acerta, pelo menos, né? Então, leia o poema Pneumotórax. Nossa, hoje eu tô pra ler, hein? Leia o poema Pneumotórax do poeta Manuel Bandeira. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Eu não entendi bosta nenhuma. Esse aqui não foi. Tá. Isso aqui parece ser uma sátira, né? Tango argentino, que bosta é essa? Nossa, mas que questão é essa? Eu de verdade eu não sei, tá? Ó, pelo Red Dead Redemption, eu sei que pneumonia, tuberculose quer dizer tem tosse, né? Varíola, pô, mas eu não faço ideia. Sei lá, eu vou de tuberculose, que é Red Dead Redemption. Acertei, toma, 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 nossa, eu não fazia ideia. Nem ideia, mas que questão é essa, bicho? O Nesp, como que cai um negócio desse no vestibular? Enfim, né? Boa sorte pra quem vai fazer o Nesp. O pneumotórax artificial alternativo terapêutico se injetar ar na cavidade pleural para colapsar o pulmão doente, permitindo que ele descansasse e as lesões cicatrizarem. Tá. Tá bom. O que seria tão jogoso? Tão jogoso. Ah, tá. É, humorístico. Tá bom, né? Vamos lá. Durante a resposta às vacinas, os linfócitos, células do sistema imunitário, produzem proteínas específicas, os anticorpos, sim, que são capazes de se ligar aos antígenos, sim, que podem ser componentes das vacinas ou induzidos por elas, estando estes também presentes nos patógenos. Tá certo. Né? Tá certo. Não tem nada errado aqui. É isso mesmo. Vou fazer a última aqui. A dinâmica da pandemia de coronavírus Covid-19 no Brasil, com uma redução significativa de casos graves e uma queda acentuada da mortalidade correlacionada ao aumento da percentual de indivíduos vacinados na população, reforça a efetividade da vacinação, tá, Dante? Na coluna esquerda abaixo está relacionado ao tipo de anticorpos. É só relacionar. Então vamos lá. Como que a gente decora o tipo de anticorpos? Amigo Deus é. AMGDE. Né? Então é a frase. O anticorpo IgA. IgA, você tem que lembrar de mucosa, secreção, tá? Então o IgA está relacionado a... Ele fica na narina, fica aqui na boca, na garganta, onde fica a principal parte do IgA. Ele é secretado e também ele é importante porque durante o processo de amamentação, ele é liberado para o feto, tá? Então IgA. Não são todos que vão aparecer no caso, né? Mas aqui, imunidade de mucosas, IgA. Então, o terceiro ele tem que ser o 1, com certeza. Então, tudo que não for 1, você já tira. É assim que se faz questão. É que agora você não vai ser otário de testar tudo. Você vai olhar só o que está diferente. Então, o primeiro aqui é 3 e o primeiro aqui é 5. Você vê qual que está certo. IgE. O IgE está relacionado à alergia. E resposta contra vermes. Então, é isso mesmo. É 3. E o 5, IgM. IgM é a primeira resposta. É a resposta na lapa. Na hora que o organismo ele contrai, ele já libera o IgM. É a resposta, assim, significa que você está infectado, basicamente, né?
Então é esse aqui, 3, 4, 1, 5. Não precisa nem olhar o resto. Só fazer assim. Vamos fazer mais um que tá legal. Existem atualmente pelo menos 8 tipos de vacinas sendo testadas contra o coronavírus, utilizando diferentes vírus ou partes virais. Isso era durante o processo de desenvolvimento, né? Considerando as características das vacinas que utilizam o próprio vírus atenuado inativo, assinale a resposta correta. O vírus inativo, componente da vacina, é o antígeno capaz de estimular o sistema imune a produzir anticorpos, porém sem causar a doença. Então, isso aqui tá certo. Ele não causa doença, só que ele pode causar alguns sintomas. Eu vou deixar ela por aqui, tá? É isso aí. Quando aplicado no corpo de indivíduo, o vírus inativo é capaz de se replicar, porém de maneira lenta. Não, ele não se replica porque ele está inativo, né? Ele está morto, é como se tivesse matado ele. Deixa eu só descer aqui para aparecer. Na vacina, os vírus atenuados... Não, o vírus atenuado é um anticorpo... Não, tá errado. O vírus não é anticorpo. Na vacina, o vírus inativado é um anticorpo, tá errado. O vírus atenuado presente na vacina não é capaz de se replicar, sendo constituído apenas pela informação genética que codifica proteínas que representam antígenos relevantes para a proteção do organismo. A ou é agora? O vírus atenuado presente na vacina não pode se replicar, sendo constituído apenas pela informação genética que codifica proteínas que representam antígenos relevantes. Antígenos relevantes para a proteção do organismo? Não sei. Ele não vai levar informação genética que vai produzir um antígeno. Geralmente ele leva o antígeno, né? Geralmente ele leva a proteína em si. O vírus inativado, componente da vacina, é um antígeno capaz de estimular o sistema imune a produzir anticorpos, porém sem causar doença. Cara, eu vou de A, só que você pode ser infectado, né? Tem esse parênteses aí. Tá grande o vídeo. Vou ficando por aqui. Valeu. Obrigado. Fui.